Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, a graça e a paz de Cristo Jesus. Que bom que você está conosco mais uma vez, a nossa segunda aula da nossa Escola Bíblica da Família, desde que retornamos. É uma grande bênção realmente servir ao Senhor através do ministério de ensino. Que bom que você está aqui. Oremos ao Senhor para que Ele nos conduza, para que nos dê a direção que tanto precisamos. Pai Santo, nós queremos louvar o Teu nome, pelo Teu cuidado e zelo que tem conosco, Senhor amado. Queremos pedir que o Senhor nos abra, que o nosso coração esteja aberto, Senhor amado, para ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco. Por isso, abre os nossos olhos e ouvidos, para que possamos compreender a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor amado. Nos dê a direção que precisamos. Fala profundamente aos nossos corações. Precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, uma grande bênção estarmos aqui. É a nossa segunda aula da Escola Bíblica da Família, desde que retornamos, desde o ano passado. E que o Senhor possa falar poderosamente ao teu coração, conforme já orientamos os irmãos. Nós estamos fazendo um estudo sobre Moisés e o Senhor tem nos dado essa direção. A Igreja Cristã da Família está completando 40 anos. E o tema da igreja é do deserto à terra prometida. E estudar sobre Moisés e ver um pouco mais sobre este tão precioso personagem, certamente vai nos dar uma clareza maior sobre este período, sobre esse tempo dos 40 anos, onde o Senhor tem falado conosco de forma tão preciosa e tão profunda. O nosso estudo está dividido em 4 temas. Primeiro, a origem de Moisés, que foi o tema que abordamos na última aula. O chamado de Moisés, que é o tema que iremos tratar nesta aula. E nas próximas aulas, a vida de Moisés e o legado de Moisés. Na última semana, quando vimos sobre a origem de Moisés, nós buscamos trabalhar a origem de Moisés não apenas da sua vida em si, mas trabalhar o motivo de Deus ter levantado tão poderoso homem, tão precioso homem, para no contexto bíblico. Qual o motivo de Deus o colocar ali? E nós vimos, primeiramente tem a questão do propósito de Deus em libertar o homem, mas a origem de Moisés se dá primeiro sobre um chamado que Deus coloca sobre Abraão, Isaque e Jacó, para que desses patriarcas Deus levante um povo para trazer libertação à humanidade. O seu chamado tem origem sobre o livramento que Deus dá ao seu povo por meio de José, quando o povo é levado para o Egito, não por escravidão, mas por livramento de Deus. Mas o que acontece? Esse povo se acomoda no Egito e se esquece da sua herança, se esquece do seu chamado messiânico. Por isso, em consequência disso, o povo de Israel se torna escravo no Egito e passa a servir os egípcios com escravidão. Neste momento, Deus levanta Moisés para libertar o seu povo do Egito e colocar em sua mente uma consciência messiânica do chamado, do propósito de Deus para esse excelente povo, para esse povo que tem o chamado de trazer o Messias à terra. E assim acontece vindo Jesus Cristo. Tudo isso tendo por base, tendo como texto central Gênesis capítulo 3, versículo 15,
conforme eu tenho falado tanto aos irmãos. Amém? Hoje, nesta lição, nós iremos ver sobre o chamado de Moisés. O chamado de Moisés tem a sua origem nesse contexto que nós apresentamos e hoje nós vamos entender como isso aconteceu, quais foram os passos dados, as histórias que podemos narrar, que podemos entender para que o chamado de Moisés viesse a acontecer. Como primeiro texto para a lição de hoje, gostaria de convocá-los a lerem o livro de Êxodo, capítulo 1, versículos 6 e versículo 7 e 8. Diz assim: Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentando muito, e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Agora, conforme nós vimos, levantou um novo rei no Egito. Uma nova dinastia é levantada no Egito. Provavelmente ela mata a dinastia anterior e quando fala não conhecia José, não conhecia os feitos de José, não é somente questão de conhecimento de saber, mas era um conhecimento de não dar valor. Por quê? Quando uma nova dinastia assumia um império, assumia um reinado, eles faziam questão de se esquecer ou de não valorizar, de não considerar os atos feitos pela dinastia anterior para exaltar o seu poder, para exaltar o poder dessa nova dinastia. Então é isso que acontece. Eles abrem mão ou afastam-se de todos os prodígios feitos pela dinastia anterior. E todos os prodígios feitos pela dinastia anterior tinha como base, tinha como motor, propulsor, a obra de José, que conforme vimos, conforme conhecemos a história, revela o sonho do rei, interpreta o sonho do rei e se torna o governador do Egito. Pois bem, agora no versículo 9, versículo 10, o faraó diz da seguinte maneira: Disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso de que, vindo guerra, ele se junte como nosso inimigo, peleje contra nós e saia da terra. Olha só que ponto interessante. Os israelitas agora passam a ser perseguidos pelo faraó, pelo novo faraó, porque os hebreus crescem muito e o seu crescimento assusta Faraó. E agora ele passa a agir contra os hebreus de forma tirana. Veja só os versículos 11 ao 14 do primeiro capítulo do Êxodo. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó e as cidades celeiros Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho do campo e com todo o serviço em que na tirania os serviam. Os israelitas eram duros na queda, hein? Foram fortemente perseguidos, foram fortemente escravizados pelos egípcios, e quanto mais eram escravizados, quanto mais sofriam, mais eles cresciam. Isso despertou em Faraó um terrível ódio contra os egípcios, ao ponto de mandar com que as parteiras hebreias matassem todos os meninos hebreus que nascessem no Egito. Veja. As parteiras, porém, temeram a Deus. Opa, não, aqui, agora sim. Pois bem, versículo 17. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram com que lhe ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Olha que coisa fantástica. O faraó deu uma ordem, mate os meninos. Mas as parteiras, elas temeram a Deus
e não mataram os meninos. Antes elas disseram ao faraó que quando elas chegavam até as hebreias, por elas serem fortes, os meninos já teriam nascido. Então, por isso elas não mataram os meninos hebreus. Isso fez com que Deus abençoasse aquelas parteiras e elas foram muito frutíferas. Mas isso causou uma ira ainda mais forte, potenciou ainda mais a ira de Faraó, ao ponto dele mandar matar todos os meninos que nascessem. Que se as parteiras não estavam matando, então era uma ordem para que quando nascesse um menino no hebreu no Egito, era para ser lançado no rio Nilo. Veja o versículo 22. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Perceba que o Egito não era um bom lugar para se nascer. Perceba que o mal que havia ali por parte de Faraó era algo terrível. Moisés nasceu sobre este contexto, sobre um contexto de escravidão, de perseguição e com ordem de matança. Aqui começa o chamado de Moisés. Vejamos o versículo 1 e versículo 2 do capítulo 2 de Êxodo. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Olha que história fantástica. O chamado de Moisés tem o seu start por causa dos seus dotes físicos, por conta da sua formosura. Moisés era um menino formoso e isso o destacou ao ponto da mãe de Moisés, Joquebede, o separar, o esconder por 3 meses. Isso me chama muita atenção. Como alguém pode esconder uma criança por 3 meses? Um recém-nascido por 3 meses. Quantos choros abafados, quantas histórias, quantas situações Joquebede passou. Ela escondeu o menino. Mas chegou um momento que não dava mais para esconder o menino, e conforme o decreto do rei, o menino tinha que ser lançado no rio Nilo. No entanto, Joquebede, a mãe de Moisés, não se dava por vencida. Veja o versículo 3. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco e calafetou-o com betume e piche, e pondo nele um menino, largou-o no carriçal do rio. Em nosso chamado, nós nunca estamos sozinhos. O Senhor sempre levantará pessoas para nos proteger, cuidar, apoiar, ensinar, encaminhar-nos para o santo propósito. Moisés, o seu chamado, ele era uma criança, um recém-nascido ainda, mas Deus levantava Joquebede para cuidar daquele menino, mesmo não só por ser seu filho, mas sobretudo o chamado de Deus para com a sua vida. Meu irmão, nós vemos que na vida de Moisés, até o seu inimigo se torna benfeitor. Veja o versículo 5 e 6 do capítulo 2 de Êxodo. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo-o no cesto, no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é o menino dos hebreus. Olha que coisa, que ponto interessantíssimo. A princesa egípcia encontra aquele menino. A mãe de Moisés não se dá por vencida. Ela lança o menino no rio, mas ela protege. Ela vai betumar aquele cesto para que aquele menino não, para que o cesto não afundasse, para que aquele menino não se tornasse comida de crocodilo, mas aquele cesto vai sendo encaminhado até o lugar em que a filha de Faraó estava se banhando. Olha que ponto interessantíssimo, irmãos. Aquela mulher, aquela princesa, teve compaixão do menino e ao invés de matá-lo, ela passou a cuidar dele. Mas há um ponto muito interessante que a Bíblia fala que quando a Joquebede coloca o cesto no rio, a irmã do menino, ainda nem o Moisés não tinha nem nome ainda,
ainda Moisés não havia sido nem batizado, como se diz. Moisés era um menino somente. Miriam, irmã de Moisés, acompanhava no rio. Veja o versículo 4. A irmã do menino ficou de longe para observar o que havia de acontecer. Aquela menina ia acompanhando. E quando ela viu que aquele menino foi abrigado pela princesa, quando ela viu que a princesa, ao invés de matar o menino como seria normal, porque era ordem para que os egípcios matassem os filhos dos hebreus, aquela mulher não matou. Miriam foi à frente, como se apresentou à filha de Faraó e falou: olha, você quer que eu arrume alguém para amamentar a criança? E a princesa falou: me traga alguém. E a Bíblia fala que Miriam levou Joquebede, a própria mãe do menino. E Joquebede passou a ter uma renda, passou a receber a paga para cuidar de seu filho. E Joquebede, enquanto o menino crescia, enquanto ainda uma criança que precisava ser amamentada por 2, 3, 4 anos, talvez, Joquebede cuidou de seu filho, e conforme nós vemos no versículo 10, sendo o menino já grande, ela o trouxe a filha de Faraó, no qual passou a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Perceba, Moisés foi cuidado pela mãe na sua primeira infância, e a sua segunda infância, sendo entregue à filha de Faraó, foi cuidado, foi zelado como filho da princesa, como no palácio real. Aquele menino que nasceu para morrer segundo a ordem do rei, agora se torna filho da princesa do Egito. Que grande história, que grande livramento, que cuidado mais fantástico da parte do nosso Senhor para a vida daquela criança que venha se tornar um grande homem, um homem de Deus, um homem chamado por Deus. Agora, o chamado, ele tem esse aspecto físico do cuidado, esse aspecto físico de formação, mas o chamado ele nos impulsiona. Perceba o que acontece no versículo 11 e 12 do capítulo 2 de Êxodo. Passados dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu. Um de seu povo olhou de um lado e de outro, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. O senso de pertencimento e justiça faz com que Moisés mate um egípcio para defender o seu irmão. Aquela criação da sua primeira infância talvez fazia um efeito tão forte no seu coração que o seu chamado para cuidar, para zelar por seu povo, o impulsiona ao ponto de matar um egípcio. Agora, por conta desse homicídio, Moisés precisa fugir e ele foge para a terra de Midian, ele foge para o deserto. Ali no deserto ele conhece a sua futura esposa, conhece Zípora. Ela estava dando água para os seus animais e alguns homens estavam importunando ela e suas irmãs ali. Moisés aparece e defende aquelas mulheres. Por causa disso, Jetro lhe dá como esposa a sua filha, Zípora, e Moisés passa a viver no deserto, ou em Midian, cuidando do rebanho do seu sogro. Passado 40 anos de tudo isso que nós temos falado, Deus se lembra do seu povo. Vejamos a partir do versículo 23 do capítulo 2 de Êxodo. Decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se de sua aliança com Abraão, Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Irmãos, passado toda essa história, Moisés tem o seu livramento, Moisés mata um egípcio, foge para o deserto, foge do Egito para não ser morto. Agora Moisés está pastoreando o rebanho de seu sogro. Agora Deus se lembra do gemido do seu povo. O chamado de Moisés, nós podemos perceber que ele tem 3 estágios. O primeiro estágio é o estágio físico.
É o estágio onde nós vemos o livramento de sua morte. Moisés estava condenado à morte, mas Deus o livra. No primeiro estágio, nós vemos a preparação de Moisés, sendo criado, na sua primeira infância, sendo criado por sua mãe e depois sendo criado no palácio de Faraó, aos cuidados da princesa do Egito. O segundo estágio de seu chamado é emocional. O seu sentimento de compaixão por seu irmão chega ao ponto de ele matar um egípcio. Ele vai defender o seu irmão e por causa disso ele mata. Ou seja, no seu chamado ele coloca o seu coração, ele coloca a sua vontade. Irmãos, o nosso chamado precisa alcançar esses três estágios. O físico de preparação. O quanto você tem se preparado para o seu chamado, isso é muito importante. Você precisa se preparar, assim como Moisés foi preparado, ainda que ele nem soubesse ainda do seu chamado. O seu chamado vai se manifestar de uma forma mais clara quando ele vai defender o seu irmão, ao ponto de matar o egípcio. Então, o nosso chamado ele tem essa característica, a característica de sentimento, o quanto você se doa, o quanto você se dá. E terceiro estágio do chamado é o estágio espiritual, que é o que nós veremos a seguir. No versículo 1 e 2 do capítulo 3 de Êxodo, nós vemos: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Irmãos, o nosso chamado, ele precisa alcançar os três estágios: físico, conforme falamos, emocional, conforme falamos, e espiritual, ou seja, no nosso encontro com Deus. Deus ouviu o clamor do povo e agora Deus vai chamar Moisés para fazer de Moisés um grande libertador, o libertador de seu povo. Para recebermos o chamado de Deus, é necessário conhecer a Deus. Perceba no versículo 2, no versículo 14 do capítulo 3, disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou para vós outros. Quando Moisés recebe o chamado de Deus, Moisés fala: mas o que eu vou falar para o povo? Deus fala para Moisés: fala que o eu sou te enviou. Ou seja, você precisa conhecer a Deus. Moisés conheceu a Deus. Moisés teve um relacionamento com Deus. O nosso chamado depende do nosso relacionamento com Deus, do quanto conhecemos a Deus, do quanto andamos com Deus. Moisés andou com Deus, Moisés conheceu a Deus. Outra característica muito importante para a manifestação do chamado é o poder necessário para esse chamado. Capítulo 4, versículo 2 e 4, nós vemos: perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens nas mãos? Respondeu ele: um bordão. Então lhe disse: lança-o na terra. Ele lançou na terra e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda e ela se tornou um bordão. Perceba, o chamado de Deus se manifesta a Moisés, ele conhece a Deus e agora Deus manifesta poder sobre a vida de Moisés, ou seja, habilita-o para o exercício do chamado. Deus fala: Moisés, o que é que você tem na mão? Um bordão. Lança o bordão. Moisés lança o bordão no chão e aquele bordão se transforma em uma serpente. Agora há um segredo espiritual fantástico, irmãos. Para você fazer exercício de poder, do poder, você precisa confiar, você precisa acreditar, você precisa se posicionar em fé. Se era um grande milagre Moisés lançar o bordão em terra e aquele bordão se transformar em uma serpente, o maior milagre está agora. Porque Deus fala: então, agora transformou em serpente, pega a serpente, mas pega pela cauda. Perceba,
eu jamais pegaria uma serpente. Mas Deus fala para Moisés, pega na serpente. Se você tiver que pegar numa serpente, por onde é que você vai pegar? Pela cabeça. Porque você vai segurar a cabeça para que ela não te morda. Veja que Deus fala para Moisés, pegue pela cauda. Ou seja, há um risco, há um perigo, mas pegue pela cauda. Confie naquilo que eu estou lhe falando. Irmãos, ministério, chamado, só faz sentido quando nós confiamos. De que vale poder sem confiança? Vou lhe dar um exemplo bem humano. De que vale você ter um carro muito potente? De que vale você ter uma moto muito potente se você não confia? Se você não consegue pilotar, dirigir com confiança? De que vale aquele poder? Poder só faz sentido com confiança. De que vale você ter poder de Deus se você não confia em Deus, se você não confia que Deus está no controle de sua vida? Por isso que Deus fala para Moisés, pegue pelas caudas, pega a serpente pela cauda. E quando ele pega a serpente pela cauda, aquela serpente volta a se tornar um bordão. Ainda com essa mesma visão, no versículo 6 e versículo 7, disse mais o Senhor, mete a mão agora no peito. E ele o fez, tirando, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor, torna a meter a mão no peito. E ele meteu a mão no peito novamente, e quando tirou, eis que se havia se tornado como o restante de sua carne. Deus manifesta o poder de Moisés de duas maneiras. Deus manifesta o poder a Moisés de duas maneiras. Pelo bordão, que se transforma em serpente, depois Moisés pega pela cauda, a serpente volta, vem a se tornar novamente um bordão. Agora Deus fala, Moisés, coloca a mão no peito. E ele, quando ele tira a mão, a sua mão está leprosa, está branca, como com lepra. E depois Deus fala, Moisés, coloca a mão novamente. Moisés coloca a mão novamente no peito e quando ele tira a mão, a sua mão está restaurada. O que isso significa, meu irmão? Quando nós somos chamados pelo Senhor, Deus, ele vai cuidar de nós em todos os pontos, seja quando estamos enfermos, quando nós não estamos. Deus vai nos dar poder, nos habilitar para o exercício do chamado. Deus vai cuidar de nosso corpo, Deus vai cuidar de nossas vidas. Se estivermos leprosos, se estivermos sem a lepra, se estivermos doentes ou não, especialmente nesses dias de pandemia, não importa, irmão, o chamado é mais importante. O chamado nos move, o chamado nos garante a certeza de que nós iremos alcançar o propósito estabelecido pelo nosso Senhor. O Senhor tem nos chamado, assim como chamou Moisés, manifestando o seu conhecimento. Moisés conheceu a Deus, manifestando o seu poder. Moisés teve poder de Deus. Moisés foi sustentado por Deus. Observe o versículo 14 do capítulo 4 do livro de Êxodo. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Eis que ele sai ao teu encontro e vendo-te se alegrará o teu coração. Moisés, contudo, diante do chamado de Deus, conhecendo a Deus, tendo revelação da parte de Deus, ainda assim, Moisés estava angustiado. Mas como eu vou falar? Eu sou pesado de língua. Deus, a Bíblia fala que Deus se irou com Moisés. Moisés, eu estou lhe mandando, mas eu vou lhe sustentar. Você não tem o Arão, seu irmão? Pois então, eu vou usar seu irmão. Arão lhe será por boca e você será para ele como Deus. Eu falo com você, você fala para Arão e Arão vai falar o que tiver que ser falado. Perceba que Deus deu sustento para Moisés. Deus deu conhecimento, deu poder, sustentou o chamado de Moisés. Mas para isso, meu irmão e minha irmã, Moisés precisou se lançar na presença do Senhor, precisou buscar a Deus. O chamado de Moisés, ele está em 3 fases: física, emocional e espiritual. Ao conhecer e ao reconhecer o seu chamado, Moisés, a vida de Moisés começa. Perceba que, é claro, a sua vida começa quando ele nasce. Mas quando o seu chamado é manifesto,
O propósito para a sua vida começa a ter sentido e é onde ele vai para libertar o seu povo da escravidão egípcia. Tendo o seu chamado físico manifestado pelo livramento, pela libertação que ele teve, tendo o seu chamado emocional, o seu sentimento, a sua vontade de cuidar do povo, e depois de 40 anos, o seu chamado espiritual, o seu relacionamento com Deus aflora e faz com que Moisés volte para o Egito, a fim de libertar o seu povo. Meu irmão, Deus colocou um chamado sobre a sua vida e você precisa cumprir o seu chamado. Você precisa realizar o chamado de Deus. Esteja atento ao chamado do Senhor, para que a sua vida tenha um sentido, assim como foi a vida de Moisés. Falaremos sobre a vida de Moisés na próxima semana, a partir do seu chamado. Vimos a sua origem, vimos o seu chamado e agora o decorrer da sua vida, direcionada por meio do seu chamado. Que você possa ser um homem, uma mulher abençoada, que conheça o chamado de Deus para a sua vida. Oremos ao Senhor. Pai Santo, Pai de amor, queremos te dar graças pela ministração que estamos recebendo neste dia. Queremos pedir que teu Santo Espírito fale profundamente aos nossos corações, dando graça, poder, manifestando esse chamado bendito. Usa as nossas vidas cada vez mais com o teu chamado, com o teu propósito, para a glória do teu nome. Deus te abençoe. Até semana que vem. Que a palavra de Deus crie raiz no teu coração. Em nome de Jesus. Até mais. Deus te abençoe.